O Luciano no Instagram me perguntou: diante do avanço do Estado, você já está preparando saída fiscal para os próximos anos? Eu até respondi no Instagram, se você não me segue, Otávio.Paranhos, mas eu decidi que eu vou responder bem melhor essa pergunta neste vídeo aqui. Se você se interessa por essa questão de investimentos globais, eventualmente saída fiscal, mudança de domicílio e principalmente como que você vai estruturar uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, me segue lá no Instagram também e aqui pelo YouTube. Mas antes, um aviso para você: agora no dia 18 de janeiro abrirei vagas para a nova turma do curso Investimentos Globais, que é o curso mais completo que você encontra no Brasil, sobre estruturação de carteira agora e no futuro, principalmente para aposentadoria, através de investimentos passivos que não vão demandar do seu tempo, com blindagem patrimonial, com blindagem do risco Brasil e com a praticidade de você ter o acesso aos mercados globais, tá? Então, esse curso vai ter vagas abertas no dia 18 de janeiro, através de um evento que vai se chamar A Nova Proteção Global. Neste evento eu vou explicar melhor como é que funciona e vou abrir vagas também para o SIG, o curso de Investimentos Globais. Então não perde, se inscreve aqui embaixo. Então vamos direto para o conteúdo. Por que embora eu esteja preparado para dar eventualmente saída fiscal, eu não vou fazer isso? E até isso é uma questão bem mais ampla. Por que no meu ponto de vista vale muito a pena ainda viver no Brasil, embora a gente saiba, né, que em termos de política, em termos de governo, a tendência, pelo menos com este governo, é aumentar a tributação de maneira geral e restringir um pouco mais as liberdades das pessoas, tá? Independente de viés político aqui, tá? Isso é uma constatação. O fato é que o Brasil não perdeu nenhuma das qualidades que eu julgo essenciais para que eu decida morar aqui. Você pode me colocar nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Mas, por exemplo, eu já tive experiências morando no exterior. Eu já morei durante 2 anos e meio na França, quando eu era menor, 1 ano na Alemanha durante um período de intercâmbio que eu fiz, e também tenho vários parentes que moram no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, família muito próxima, né, também mora na Inglaterra, e eu conheço a realidade principalmente da Europa em relação ao Brasil, e eu posso dizer que o Brasil não fica para trás em vários pontos. Primeiro de todos, né, que inclusive quando a gente observa europeus vindo para o Brasil, eles adoram, é o clima, né? E as pessoas podem falar: ah, não, tudo bem, isso não faz muita diferença se você já tem um clima bom. Agora, se você vive em uma situação de frio ou de pouco sol, você fica mais deprimido de maneira geral. Tem vários estudos que mostram isso. Então, primeiro ponto, né? O clima no Brasil é muito bom e é muito ameno, é muito agradável, e isso melhora a qualidade de vida das pessoas, melhora a minha qualidade de vida e a sua qualidade de vida, tá? Então esse é um ponto que eu considero. Outro ponto também, obviamente, é a cultura. Qualquer país que eu vá no mundo, qualquer país que você vá no mundo, você vai ser um estrangeiro, né? E você vai ter uma cultura original que não é aquela daquele país em que você está. Então, embora você possa também se encaixar, se enquadrar, né, e se adaptar a uma nova cultura, você sempre não vai estar totalmente 100% adaptado. Você tende, inclusive, a buscar pessoas do seu país de origem, brasileiros em outros lugares, para que você consiga socializar melhor com as pessoas. Inclusive, uma pessoa muito próxima minha da família que mora em Londres, na Inglaterra, falou que lá isso é muito bom porque realmente tem muitos estrangeiros, então as pessoas não se sentem muito estrangeiras lá, justamente pelo fato de ter muitos estrangeiros, né? Então isso aí reduz um pouco e ajuda, mas ainda assim você nunca estará dentro da sua própria sociedade, tá? Então esse é um ponto importante. Outro ponto muito importante também é a questão do custo de vida, tá? Porque países emergentes, Brasil de maneira geral, tem um custo de vida mais barato em termos nominais e objetivos do que países desenvolvidos, do que a Europa e do que principalmente os Estados Unidos, que tem um custo de vida pelo menos o dobro do que é a média do Brasil. Tem até um site bem interessante que eu gosto de ver, que é o Numbeo, que ele compara, né, quanto é que custa morar em cada país. Ele pode também fazer por paridade de poder de compra, mas considerando que eventualmente você vai gerar uma renda no Brasil e depois morar em outro lugar, você teria o dinheiro do Brasil, então você tem que comparar nominalmente de igual para igual. E aqui a gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo teria um custo ali numa ordem de 41, que é a unidade deles de medida, sendo que o parâmetro, que é a unidade 100, é Nova York, né? Em Nova York tem um custo de 100, o que custa R$100 em Nova York, em São Paulo custa 41. Várias outras cidades nos Estados Unidos custam, por exemplo, 63, aqui 64, 81, 92, então vai de 60 até 100 de maneira geral. E as cidades no Brasil ficam nessa faixa de 35, 40. O Rio de Janeiro tá 40, Campinas aqui tá 37, BH tá 35, então ficam nessa faixa. Então é praticamente de metade a 1/3 do que é o custo de vida nos Estados Unidos, tá? Eu particularmente não fui para os Estados Unidos para comprovar, mas eu acredito que seja verdade. Você pode me colocar nos comentários aqui. Outro ponto importante também é a Europa, tá? Principalmente, por exemplo, locais como a própria Grã-Bretanha, né? Londres custa 83, então é mais do que o dobro do que custaria em São Paulo, né? Outras cidades em volta na faixa dos 60, na França também na faixa dos 60, dos 70.
Países mais próximos do Brasil, por exemplo, é Portugal. Ainda assim, por exemplo, em Aveiro, em Portugal, é 43, é quase o que é São Paulo. Coimbra é mais caro que São Paulo. Porto é mais caro que São Paulo. Então, tem países mais baratos, obviamente, mas aí você vai deixando de ser tão desenvolvido assim, né? Por definição. Se a gente pega países do leste da Europa, como, por exemplo, aqui a Eslováquia, que tem custo de 47, Budapeste, que tem custo de 49, na Hungria, é um pouco acima de São Paulo. Para lugares mais baratos, você tem que migrar, por exemplo, para a Turquia, que tem custo de 34, em Izmir, que é praticamente o mesmo custo de São Paulo, tá? Então, só para deixar bem claro que o Brasil não é um lugar caro de se viver quando a gente compara do ponto de vista global, tá? Antes de nós passarmos adiante, só lembrando para você não esquecer, se você está com a tela aberta aí, abre uma nova aba para você acessar a página do evento A Nova Proteção Global, que é um evento que eu vou preparar agora dia 18 de janeiro para você entender melhor o funcionamento de investimentos globais e também para você poder eventualmente entrar dentro da nossa turma do curso Investimentos Globais, que é o curso mais completo sobre investimentos passivos e globais que hoje existe no Brasil. Outro ponto que eu gostaria de mencionar é a questão dos impostos, tá? Que o pessoal adora reclamar, de fato agora os impostos estão aumentando, mas o fato é que nominalmente eles são mais baixos do que você encontraria na Europa ou nos Estados Unidos, em termos de ganho de capital, que hoje a gente tem uma tributação de 15%, que é abaixo do que muitos impostos de ganho de capital na Europa, que ficam em 20%, 25%, 30%, e também sobre a renda, sobre dividendos também, que agora inclusive para ativos no exterior vão entrar todos numa alíquota flat, uma alíquota fixa de 15%. Ah, mas aqui no Brasil a gente não tem os serviços equivalentes. Bom, de fato, mas eu estou falando ponto a ponto aqui, trabalhando principalmente numa situação em que você tem capital, que você tem renda, que você vai usufruir dessa renda, e se você paga uma alíquota maior, você vai ter menos dinheiro, simples assim. Tanto com aqui no Brasil um custo de vida mais barato, como também você vai ter alíquotas menores de maneira geral, tá? Então, esse é um outro ponto também que dos impostos mais baixos aqui no Brasil de maneira geral, inclusive para quem é autônomo ou tem uma pequena empresa, as alíquotas do Simples aqui tendem a ser bem vantajosas, tá? Perto daquilo que você encontra na Europa. Também outro ponto importante, moradia, que é proporcionalmente mais barata em relação à renda do que o que a gente encontra em países da Europa, principalmente. Você vai comprar um apartamento nos arredores de Londres, lá é 400 mil libras, né? Aqui um apartamento do mesmo padrão é 400 mil reais, praticamente, tá? Ou seja, você vai ter imóveis proporcionalmente mais baratos aqui no Brasil, tá? E aí você pode falar, não, mas lá se eu ganho R$ 1.000 aqui, eu ganharia mil libras em Londres, ou alguma coisa assim. Não é verdade, tá? Aqui no Brasil, naturalmente, por a gente ter uma moeda mais desvalorizada, é natural que as pessoas ganhem valores nominais maiores, tá? Quando a gente considera que a classe média no Brasil ganha ali entre 5 e 12, 15 mil reais aproximadamente, são raríssimas as pessoas que você encontra, tanto na Inglaterra como na Europa continental de maneira geral, que ganham de 5 a 15 mil, a 12 mil euros ou libras. Isso é realmente muito raro de acontecer, tá? Então, proporcionalmente, a gente tem imóveis mais baratos no Brasil também. E outro ponto que o Luciano ele mencionou, você já está preparando a sua saída fiscal. Na realidade, a saída fiscal, ela pode ocorrer a qualquer momento, né, em que você não quiser mais morar no Brasil, você tem a permissão para sair com seus bens, e também, particularmente eu que tenho uma carteira que já é global, que já está em grande medida no exterior, basta ali mudar o cadastro da corretora, informar que está morando em outro endereço, e é isso, não faz diferença nenhuma, os ativos nem precisam ser deslocados, nem vendidos, nem comprados novamente. Os ativos que estão no Brasil em renda fixa, obviamente, em grande medida precisariam ser liquidados, não porque é obrigatório, mas porque se você for um não residente, a maior parte dos bancos e corretoras, eles impossibilitam que você mantenha contas com eles. Você vai ter que ter uma outra conta, uma conta de não residente, que é bem mais cara, tá? Um exemplo é do próprio BTG Pactual, que, por exemplo, cobra um custo de aproximadamente 20 mil reais por ano para manter uma conta de não residente. E você pode achar muito caro que justamente não é para pessoas físicas, né? Geralmente é para fundos ou empresas terem contas no Brasil, não sendo residentes fiscais aqui. Então, você sempre pode dar a saída fiscal, mas por enquanto não tem motivos para isso. Mas gostaria de ouvir de você também, se você considera o que faria você sair do Brasil, ou seja, pedir a sua saída fiscal e morar em outro país. Assim, por enquanto, inclusive quando a gente pensa em outros países que estão pior do que o Brasil em termos econômicos, né? Por exemplo, a Argentina, que tem uma inflação muito pior, que é muito pior em termos econômicos de maneira geral, menos crescimento, mais desemprego, mais pobreza, maior aumento da pobreza relativa, né, em relação ao aumento que aconteceu no Brasil. Ainda assim, a Argentina, por exemplo, é um país muito agradável de se viver de maneira geral, de acordo com algumas pessoas que eu conversei que moraram e que moram na Argentina, né? Não é bom ter o capital lá e ter investimentos lá, obviamente, por questões óbvias, mas o fato de morar lá realmente não é necessariamente desagradável, tá? Então, o mesmo eu diria para o Brasil, né? Não é o ideal ter o capital aqui, mas é muito agradável de morar no Brasil de maneira geral.
Outro ponto também que o pessoal menciona é a questão da segurança, que obviamente no Brasil é muito pior, mas assim, claramente no Brasil tem vários Brasis, né? Obviamente, se você for para uma favela em São Paulo, uma favela no Rio de Janeiro, é um outro mundo que realmente não recomendo que você fique muito tempo. Agora, se você for para regiões do sul, de Santa Catarina, até algumas micro-regiões do Nordeste, eventualmente, do Sudeste, com certeza o interior de São Paulo, realmente é um outro país comparado com o Brasil da massa, né? Que geralmente fica realmente muito mal alojado de maneira geral. Então depende de onde você mora, tá? Isso é muito claro. Então esses são os pontos que eu gostaria de mencionar respondendo a pergunta do Luciano. E não deixe de participar agora no dia 18 de janeiro do evento A Nova Proteção Global, que é um evento que eu vou fazer justamente para explicar para você melhor como que funcionam os investimentos globais, principalmente passivos, para você ficar tranquilo com uma blindagem total patrimonial do seu capital no exterior. E também abrirei vagas para o curso Investimentos Globais nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro. Então, se você quer se inscrever e não perder a oportunidade, clica aqui embaixo e se inscreve.